Fala moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor na área, você sabe, informação precisa de qualidade em primeira mão, tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio aqui no canal do Caju Tricolor. Então se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, porque toda vez quando a gente publicar vídeo novo aqui no canal ou fizer uma live, você vai ser o primeiro a saber. Então inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, beleza? Deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação, estamos tendo aí um número de visualizações bem legal aqui no canal, então muito obrigado a todo mundo que acompanha e que segue o nosso conteúdo aqui no canal do Caju Tricolor. Já somos mais de 15 mil inscritos, quase 16 mil, então é muito importante que você inscreva-se, deixe o like e principalmente ative o sininho das notificações. E por último, e a sua prioridade aqui no canal, hein? A gente vai ficar muito magoado se você não fizer isso. Comente aqui embaixo o que você pensa em relação aos assuntos que a gente comenta. A gente sempre gosta muito de ouvir a opinião de você, que faz o canal ficar vivo, que faz o canal ficar ativo. É por causa da sua audiência que a gente está aqui e é muito importante ouvir a sua opinião também, beleza? Recados dados, vamos agora para o momento mais esperado do vídeo, porque olha, se tem uma palavra que define a segunda-feira do Grêmio foi movimentada, porque o discurso foi forte, as atitudes foram tomadas, boa parte da torcida tem aí um arrependimento, tem uma lamentação de que talvez isso tenha acontecido tarde demais, mas tô até aqui com a minha colinha aqui para explicar para vocês o que aconteceu nessa segunda-feira do Grêmio. Bom, estava programada uma reunião, cerca de 11 horas da manhã, entre a direção, a comissão técnica e os jogadores, tá? Depois a derrota contra o Bahia, o Grêmio praticamente entregou os pontos internamente. O Grêmio sabe que ainda existe possibilidade matemática, mas convenhamos, o Grêmio precisa de 3 vitórias. O Grêmio não fez isso no campeonato, se não me engano fez uma vez. Então assim, muito difícil a situação do Grêmio. E aí, algumas atitudes foram tomadas, principalmente da figura do Sérgio Vasquez e do Denis Abraão, juntamente com a comissão técnica e com o Diego Serri, e foram feitos aí 7 afastamentos. O Grêmio não trata como afastamento, mas se o jogador não vai mais participar dos jogos, se o jogador não vai mais concentrar, se o jogador vai treinar em turno separado, ou até mesmo em caso de saída em férias antecipadas, o jogador está sendo afastado. Vamos ser realistas aqui, tá? Quem são os jogadores? Léo Pereira, Leonardo Gomes, Jean Pierre, Paulo Miranda, Luiz Fernando, Everton Cardoso e Guilherme Guedes. O vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abraão, ele deu uma entrevista coletiva às 4 horas da tarde, através do canal oficial do Grêmio no YouTube, e ele foi bem enfático sobre algumas situações. Dentre várias outras coisas, o Denis disse o seguinte, olha, alguns jogadores pediram para sair, confirmando a informação que a gente deu aqui no nosso canal, que deu bastante visualização, sobre o pedido de alguns jogadores para ir embora do Grêmio. A gente fez um vídeo sobre isso no fim de semana e o Denis Abraão indiretamente confirmou essa situação, tá? Algumas situações importantes. Ele confirmou que o Jean-Pierre tem uma proposta do Alavés, tá? E a gente recebeu algumas informações sobre isso. A situação do Jean-Pierre é a seguinte, ele vai ser emprestado ao Alavés da Espanha, essa situação está muito bem encaminhada, ainda não está fechada, mas está muito bem encaminhada, faltam alguns detalhes. O empréstimo para o Alavés será até dezembro de 2022, esse interesse já é antigo, e aí se justifica uma informação que no jogo contra o Fluminense teve um olheiro do Alavés aqui na arena, então provavelmente já estaria negociando com o Grêmio a situação do Jean-Pierre, a gente não tem confirmação disso, mas é muita coincidência. Então, o Jean-Pierre será emprestado ao Alavés da Espanha, tá? O próprio Denis Abraão já confirmou que o Grêmio já recebeu propostas de clube da Alemanha, clubes da Inglaterra, sobre o Jean-Pierre, mas a situação mais encaminhada é a do Alavés. O Denis Abraão até foi muito sincero sobre o Jean-Pierre, ele disse, olha, o Jean-Pierre é um craque, mas ele precisa gostar mais dele, ele precisa querer jogar, ele precisa sair, porque aqui não vai rolar. Basicamente foi isso que o Denis Abraão falou. Sobre o Guilherme Guedes, ele também foi bem sincero, ele disse, olha, o Guilherme Guedes precisa se tratar, se curar de uma vez por todas, porque é um jogador do clube, só que toda hora ele tá machucado e a gente não tem como utilizar ele. E aí, sobre outros jogadores, o caso do Luiz Fernando, o caso do Everton, o caso do Léo Pereira, foram jogadores que pediram para ter férias antecipadas porque não estavam sendo aproveitados, e o Léo Gomes também foi uma questão clínica, tá? Para ele se tratar com uma equipe particular. O Denis Abraão fez questão de dizer que deixou a equipe do Grêmio à disposição, o Leonardo Gomes preferiu tratar com a equipe particular dele, tá? Então, até o Denis Abraão, trazendo uma outra parte da coletiva, disse, olha, são 3 jogos. É matar ou morrer. Não existe mais possibilidade de margem. E o próprio Denis Abraão falou, o que aconteceu nos 30 primeiros minutos do jogo contra o Bahia foi constrangedor. Essa foi a palavra usada pelo Denis Abraão. Constrangedor. Um discurso muito forte. E, pra mim, o discurso principal da entrevista coletiva do Denis Abraão, que foi que ele disse o seguinte, perguntado sobre qual foi a reação dos jogadores, ele foi bem enfático. Ele disse, não me importo com o que os jogadores vão pensar. Essa decisão está tomada, está feita e está posta.
Então, o Denis Abraão, de fato, chutou a porta aí e até disse, olha, na minha frente ninguém reclamou de nada. Na minha frente ninguém reclamou de nada. Então, o vestiário do Grêmio, que nesse ano foi tudo menos calmo, tá botando mais uma pimentinha o Denis Abraão, tentando fazer alguma coisa para remobilizar o Grêmio em busca desses 3 jogos que faltam no Campeonato Brasileiro. Desses 3 jogos, 2 são em casa, e o Grêmio terá a presença de público, tanto no jogo contra o São Paulo, quanto no jogo contra o Atlético Mineiro, e no jogo contra o Corinthians. O Grêmio terá a torcida visitante, tá? O que vai acontecer? O Grêmio foi julgado hoje pelo STJD em 2 casos. Primeiro, envolvendo o caso da invasão da torcida no jogo contra o Palmeiras, e segundo, sobre o Rafinha pelas ofensas ao árbitro que ele fez no jogo contra o Palmeiras e que estava sob julgamento. O Rafinha pegou um jogo de suspensão, tá? Resta saber se o Grêmio vai pedir um efeito suspensivo ou não. Afinal de contas, vale lembrar, Vitor Ferraz já saiu do Grêmio, Leonardo Gomes acabou de ganhar férias antecipadas e o Wanderson está suspenso pelo 3º amarelo. Então, se o Rafinha não puder jogar, o Grêmio não tem lateral direito para o jogo contra o São Paulo, vai caber alguma improvisação. Sarará já jogou ali, Juan pode jogar ali, pode ser que o Grêmio adote até um sistema de 3 zagueiros, colocando o Alisson como ala. Enfim, tem algumas situações que o Grêmio precisa resolver, mas o Rafinha foi punido com um jogo. Então ele cumpre, se ele não conseguir efeito suspensivo, ele cumpre a punição no jogo contra o São Paulo, e aí ele estará à disposição para os jogos contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro. E a situação da torcida foi a seguinte, o Grêmio foi punido com 10 jogos sem a presença da geral. Ou seja, o Grêmio não vai poder ter a torcida organizada e o setor norte estará interditado. O restante do estádio está disponível para a presença do público, entendeu? Muito fácil de entender. O Grêmio vai ter na mesma situação que aconteceu em outros jogos, que aconteceu no jogo contra o Sport, no jogo contra o Juventude, no jogo contra o Cuiabá, que foi o quê? O setor norte interditado e o resto do estádio, agora sim com 100% da capacidade que é permitido pelo governo do estado, o Grêmio terá toda a disposição. Então, vamos dizer aí que o Grêmio vai ter, dos 50 e poucos mil lugares, o Grêmio vai ter 50 mil lugares disponíveis para o jogo contra o São Paulo e para o jogo contra o Atlético Mineiro. Além disso, o Grêmio teve uma punição, uma multa de 100 mil reais. Convenhamos, a punição já era esperada. Agora, cabe uma manifestação aqui. A maneira como a STJD tratou a situação do Grêmio foi muito, muito questionável. Porque, novamente, é uma decisão única, uma decisão que não é aplicada para outros clubes, e o Grêmio sequer, por mais de um mês, teve o direito de ser julgado. Em nenhum momento o Grêmio pediu absolvição em relação a esse caso. O Grêmio pediu para ser julgado. Demorou mais de um mês, com outros clubes foram situações muito rápidas e só com o Grêmio demorou. Então, internamente, o Grêmio também ficou bem chateado com isso, envolvendo a situação do STJD. Nada que o Grêmio não esperasse, afinal de contas, essa rinha já é histórica, desde o caso lá envolvendo o racismo no goleiro Aranha lá, do Santos, que acabou até com a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil daquele ano, tá bom? Então, comenta aqui embaixo o que você achou das decisões do Grêmio em afastar os jogadores, da situação das punições. Você acha que a punição pro Rafinha foi ok? Se a punição na torcida foi ok? O que você acha? Dá pro Grêmio sair dessa situação ainda? O que você achou da proposta envolvendo o Jean-Pierre? Comenta aqui embaixo que a gente tá curioso pra saber. Valeu? Grande abraço, tamo junto, até a próxima, tchau!